Muito bem, a gente fez a modelagem da nossa cabana, já colocamos aqui arvorezinhas, decorações e a gente pode também criar cenas específicas para depois imprimir, mandar para as outras pessoas e até colocar medidas. E é exatamente isso que a gente vai aprender nessa aula agora. Bom, por exemplo, se eu quero criar uma cena, o que é uma cena, Carol? É a configuração dessa imagem para a gente depois imprimir, exportar, para mostrar para alguém. A gente faz através desse controle. Então, por exemplo, essa cena aqui, olha, ela é muito legal porque mostra, né, a entrada da casa. Então, vale a pena a gente salvar ela. Eu vou minimizar essa parte aqui dos materiais que eu quero me concentrar nessas cenas, tá? Só voltando, ó, essa claquetezinha aqui de cinema. Para você criar uma cena, basta clicar nesse sinalzinho de mais. E aí ele adiciona a primeira cena da sua modelagem. Ó, tá vendo aqui? Eu posso, inclusive, nomear essa cena. Vou colocar aqui externa. E aí, a gente pode também fazer uma perspectiva interna. Então, olha só, vou entrar aqui dentro da minha modelagem, tá? Tô aqui com as minhas ferramentas de zoom e orbit. Porém, para a gente ajustar essa visão, eu vou acionar aqui uma outra ferramenta, que é essa daqui, ó, esse olhinho, o Look Around. Quando você clica nele, é como se você tivesse parado dentro do ambiente e somente o seu pescoço estivesse mexendo, tá? Então, quando tá com esse sinalzinho de olho, quando você clica e arrasta para dentro aqui, olha, eu consigo fazer uns enquadramentos mais bonitos. E aí eu posso combinar, por exemplo, aqui, olha, com a minha visão do Orbit e ir criando essa referência de ambientes internos bem bonitas. Então, olha só, aqui é o enquadramento aqui da parte da cozinha. Então, esse enquadramento ficou legal, eu clico aqui para adicionar mais uma cena. E aqui eu vou nomear como interna 1. Porque eu posso ter várias perspectivas internas. Por exemplo, eu posso virar aqui o ângulo da minha câmera e aí você tem que trabalhar muito bem aqueles controles de navegação que a gente foi falando antes. Então, por exemplo, eu quero criar agora um ângulo aqui do quarto olhando lá para a parte da sala. Então, ó, eu venho aqui, vou clicando com o Orbit, que é o botão do meio do scroll do mouse. Venho aqui, olha, viro para cá, posso fazer um ângulo aqui, ó, bem bonito, olhando para fora, né, englobando aqui a cozinha. Vou fazer esse ângulo aqui que eu achei bem bonito agora, gostei dele. Posso até dar um zoom out aqui para pegar a ponta da cabana. Aí assim, dentro dos nossos cursos, a gente tem tanta técnica inclusive de fotografia, para você fazer esse enquadramento como um fotógrafo de verdade, tá? Mas só uma dica aqui básica, que é muito legal de se fazer, ó. Aqui a gente tem esses outros controles. Quando você clica aqui dentro, ó, ele abre esses dois controles. Quando você coloca isso aqui, ó, em Two Point Perspective, ele deixa a imagem um pouquinho mais bonita. Você clica aqui, ó, e arrasta para dentro. Imagina, se aqui dentro do Instagram você mostrar esse aspecto aqui, fica bem legal. E aí, ó, clica mais uma vez para ele gravar essa cena e já vem nomeando. Vou colocar aqui, ó, interna 2. Venho de novo aqui com o meu olhinho, vou clicar e arrastar, e aí eu posso ir criando vários ângulos bonitos aqui, explorando a minha modelagem. É bem legal porque dá para fazer ângulo de tudo, né? Dá para fazer da parte de fora, olhando mais para a lateral, dá para fazer aqui da parte dos fundos, olhando para dentro. Então, fica bem interessante. Inclusive, se você quiser, por exemplo, queria fazer uma esquadria aberta, né? Você pode selecionar uma delas, né, criar aqui o movimento como se ela estivesse andando para a lateral, só que daí afunda ela um pouquinho, ó, só para ela ficar sobreposta, não ficar uma em cima da outra, tá? Então, olha só que interessante, você pode criar tanto aqui atrás, quanto também aqui na frente. Vamos supor que essas duas aqui, elas estejam abertas, né? Convidando a pessoa a entrar na cabana. Então, eu afastei elas um pouquinho para trás. Ó, tá pegando aqui na nossa poltrona. Acho que eu afastei demais também. Deixa eu colocar aqui exatamente no ponto, ó. Sempre com o Move selecionado, tá? Agora eu vou colocar o Move de novo e aí eu vou colocar essas folhas aqui para a lateral. Primeiro para a lateral esquerda e agora para a lateral direita, ó. Bem legal. E nisso a gente também tem essa parte aqui das esquadrias abertas.
Então dá para brincar bastante, né? Ó, criar aqui uma vista de frente, posso colocar uma poltroninha, um balanço aqui na frente. Enfim, aí é a sua criatividade que manda, sabe? Isso é muito bacana da gente fazer. E aí é o seguinte, as cenas, olha só que interessante. Quando eu clico aqui, por exemplo, na minha cena externa, tá vendo que ela criou um filminho pra mim, ó? Vou clicar aqui na minha outra cena interna. É como se ela fosse fazendo essas transições pra mim. Então, até dá para depois você criar uma animação, né? Se você conseguir organizar uma sequência em que ele não vai ficar atravessando paredes. É bem legal saber desses comandos. E depois das cenas prontas, você pode vir aqui e exportar elas. Ó, aqui eu vou até salvar adequadamente. Vou criar uma pasta nova, Cabana Revisão 1. E aí eu vou salvar ela aqui dentro, tá? Lembra sempre de salvar também o seu arquivo. Eu posso vir aqui no menu, escolher Download e depois fazer o download em PNG. Então aqui, ó, ele me dá certinho a proporção da minha imagem. Então aqui ele coloca 1920 por 963. Vamos supor que eu queira colocar isso aqui nos meus stories. Eu posso mudar essas proporções aqui, olha, para 1920 por 1080. E olha só que interessante, eu consigo ainda assim, ó, reorganizar a minha cena para ele caber certinho dentro dos stories. Isso aqui é muito legal. E aí, ó, posso colocar para fazer o fundo transparente. Então, se você quiser fazer umas sobreposições de imagens, até mesmo acho que dentro dos stories dá para fazer isso. Dá para colocar aqui, ó, o background transparente, ou seja, o fundo transparente. Mas nesse caso aqui eu vou deixar do jeito do SketchUp mesmo. E aí é só clicar para exportar em PNG. Ele tá falando aqui que é uma imagem grande, né, que pode demorar um pouquinho para exportar, mas não tem problema, a gente pode fazer aqui. Aí você escolhe uma pasta dentro do seu computador e já clica para salvar. Olha, ele já exportou essa cena. E é isso, é só você ir navegando de cena a cena. Então você clica, por exemplo, na cena interna, volta aqui, escolhe Download e PNG. E aqui no caso ele sempre vai dar o tamanho padrão. E aí, se você quiser mudar, você pode, mas, por exemplo, para uma apresentação num computador, vale mais a pena ela ficar assim na horizontal. Agora, se você quer explorar isso nos seus stories, aí é aquela proporção que a gente falou antes. Aqui também, ó, você consegue, imediatamente na hora de exportar, escolher a cena. A gente tá aqui com essas 3 cenas criadas, tá? Então, você pode escolher entre elas. E depois é só repetir esse processo. Então, eu quero também que você exporte as cenas que você criou da sua cabana. Você pode mudar revestimento, pode mudar os blocos aqui. Acho que é até importante você exercer a sua criatividade nesse momento. Mas o que eu quero trazer aqui também é que, além dessa parte da perspectiva e da modelagem, que você pode fazer aqui direto no SketchUp Web, você também tem como deixar essa informação um pouco mais técnica. Como, por exemplo, adicionar uma planta baixa. Ou seja, a gente vai ver exatamente como a gente fez no croquis, porém agora com as medidas certinhas, né, com o desenho certinho. E para isso, a gente utiliza essa ferramenta aqui, ó, o Section Plane. O que ele faz? Ele cria uma espécie de corte em toda a nossa volumetria. Eu selecionei ele aqui, ó, ele posiciona pra gente, à medida que a gente aponta na face, ele aplica pra gente. No meu caso, eu quero olhar de cima para baixo. Então, eu vou travar aqui, olha, na minha setinha para cima, exatamente o ponto que eu quero colocar. Que daí eu travo ele na horizontal, ele não vai ficar solto assim, ó, conforme a gente vai encostando na face, ele não vai modelando. Então, eu coloco aqui, vou colocar mais ou menos nessa altura aqui da parede, olha. E pronto, ele criou esse corte pra gente, aqui mostrando a planta lá embaixo. Só que essa nossa planta, tá vendo que ela tá em perspectiva? É até legal se você quiser, por exemplo, vir aqui organizar essa vista de cima, tem aqui exatamente esses controles em perspectiva, ele deixa você fazer isso sem nenhum problema. Vou clicar aqui para ele criar mais uma cena. Ele tá perguntando se eu quero salvar como um novo estilo. Eu vou colocar aqui sim, porque quando a gente coloca um corte aqui dentro do SketchUp, ele lê como um novo estilo. Então quer dizer que as minhas outras cenas elas não vão ficar cortadas, tá? Então aqui eu vou clicar em OK e pronto, ó. Se eu vier na minha perspectiva principal, não tem nada cortado nela. Mas se eu vou aqui na minha cena 5, eu tenho de novo a minha planta baixa.
Porém, se eu quiser esse desenho bem retinho, bem ortogonal, sem essas linhas aqui em perspectiva, eu posso vir aqui e escolher essa opção, ó, Parallel Projection, ou seja, projeção paralela. Aí tá vendo que ele deixa assim tudo bem retinho? Então, a gente consegue ter aquela leitura de planta baixa bem bonitinha e aí também dá para adicionar uma cena com essa característica. Então, ó, a gente tem uma planta baixa em perspectiva, a gente tem uma planta baixa ortogonal. E eu, inclusive, aqui com essa ferramenta de dimensionamento, né, de cotas, ela tá aqui, olha, dentro desse botãozinho, dentro dessas outras ferramentas. Eu consigo vir e clicar nesses pontos e colocar as medidas da minha modelagem. Por exemplo, quero aqui a medida da minha bancada, quero colocar aqui, passar para o meu marceneiro, como é que vão ficar um pouco esses móveis. Quero saber qual que é o tamanho do sofá que cabe bem dentro da minha sala. E aí você pode ir fazendo isso dessa forma sem nenhum problema. Mas lembrando, uma vez que você faz elas aqui no desenho, elas vão ficar em todas as perspectivas, tá? Essas informações. Aí a gente tem como tirar isso, mas é um assunto mais abrangente que a gente aprofunda nos nossos cursos. Mas o legal dessa estratégia é que você não precisa só para planta baixa. A gente pode também, olha, eu vou pegar aqui a minha perspectiva externa, tá? Ó, ficou aqui uma cota sobrando. A gente também pode fazer essa estratégia para a gente colocar também imagens de frente, imagens de lado e fazer o mesmo processo. Então, por exemplo, olha, eu vou vir aqui, eu já vou colocar o meu ângulo reto, né? Tá vendo como a perspectiva ela muda bastante? E aí aqui, olha, eu vou escolher, deixa eu ver, eu acho que essa parte, não, acho que é essa lateral aqui, que daí ela me dá a vista lá dos fundos. Tá? Então, aqui eu posso vir e colocar mais uma cena mostrando essa parte aqui dos fundos. Se eu for para o outro lado, né, que é essa outra visão, eu estou enquadrando ela de frente. Se eu clicar aqui nesse ponto, eu tenho ela pela lateral. Então, eu vou conseguindo explorar todas as vistas do meu 3D. E aí eu posso vir aqui e ir criando em cada um desses elementos uma nova cena. E, inclusive, eu posso adicionar mais um corte. Por exemplo, aqui, olha, rotacionei um pouquinho e agora eu quero fazer um corte, porém, nessa parte aqui da nossa arquitetura. Então, olha só, eu cliquei aqui, ele abriu o nosso plano de corte e agora eu vou empurrar isso aqui para frente até eu enxergar essa parte aqui da nossa volumetria. Então, olha só que bacana que fica você mostrar esse tipo de informação. Eu aqui, ó, preciso movimentar ele. Seleciono. Lembra que tudo do SketchUp que está selecionado fica azul. Vou clicar aqui e vou empurrar um pouquinho mais para a gente sair da parede do banheiro. Olha só que legal que fica. Infelizmente, aqui no SketchUp Web, a gente não consegue desligar os planos de seção. Mas na aplicação que é instalada no seu computador, a gente consegue fazer isso sem nenhum problema. Ó, então aqui eu ajustei a vista, eu consigo ver o corte certinho e aqui o meu mobiliário. Fica bem interessante de você vir aqui, por exemplo, e criar mais uma cena. Sempre que você faz um corte, ele vai te dar essa mensagem. Mas é só dar um ok que não vai ter nenhum problema. Você vai conseguir transitar por todo o seu projeto. E é isso. A gente está fazendo aqui, né, para essa arquitetura, essa mini arquitetura, mas você pode pensar isso em móveis, você pode pensar isso em tantas aplicações legais. E olha só que legal o nosso resultado até agora. A gente tem uma vista lateral, uma vista aqui, a gente fez até dos fundos, mas poderia ser a frontal. A gente tem uma planta baixa ortogonal, a gente tem uma planta baixa em perspectiva, a gente tem aqui vistas internas em perspectivas, vistas externas em perspectivas. E essa é a experiência que eu queria trazer para você com o SketchUp. Como ele é gostoso, como ele é fácil de mexer, como ele é leve de você expressar todas as suas ideias. Então, pega lá o seu croquis, faz a sua sala, faz o seu quarto, pensa em modificações que você pode ter através dessa ferramenta tão poderosa. Tá aqui gratuita para você usar, para você explorar a sua criatividade, para você de repente se descobrir, né? Se você gosta de arquitetura, se você gosta de design de interiores, olha, essa ferramenta é uma mão na massa.
A aplicação da web, ela pode dar uma travadinha de vez em quando, mas ela é ótima para você começar a testar suas habilidades e produzir ambientes muito bem qualificados. E é óbvio que disso aqui, olha, dá para fazer tanto mais coisas, que é por isso que a gente fez a Leve Design. A gente tem cursos para você abordar na especificação técnica de cada um desses elementos, que é o Leve Layout Pro, onde a gente faz aqui vistas, cortes, fachadas, estilo gráfico diferente, planta técnica, planta humanizada. É realmente um passo a mais, nível a mais, que a gente ensina do absoluto zero, exatamente como eu estou fazendo aqui nessas aulas com você, todo o nosso processo. E também para imagem renderizada. A gente faz isso agregando o V-Ray, que é um renderizador que dá essa cara realista para as imagens, como se fosse uma foto real tirada. Então a gente aborda profundamente quem quer, quem gosta de modelagem 3D e quer oferecer esse serviço também para outras pessoas. A gente também tem o nosso curso de Leve Arquivis, que é justamente visualização dessa arquitetura para outras pessoas, por exemplo, quer vender cabanas para fazer empreendimento. Você pode se aprofundar e transformar isso aqui numa profissão. E olha, eu vou te falar, é muito solicitado hoje em dia. Você pode criar vários portfólios, fazer vários exercícios. A Leve Design, de vez em quando, a gente lança uns desafios. Isso aqui é, inclusive, um spoiler desse desafio, que é justamente para você treinar o seu portfólio e oferecer o seu serviço como esse daqui. Essa representação gráfica, qualquer pessoa pode fazer. A gente não está aqui assinando a parte técnica do projeto, a gente só está representando uma ideia visualmente. E é isso que a gente quer trazer para você. Com muita leveza, com muita facilidade, você criar trabalhos excepcionais. Então, se você ficou curioso a respeito aqui dos próximos passos, a gente vai deixar aqui o link da página dos nossos cursos e se tiver dúvida, pode trocar ideia com a gente no Instagram. Cada vez mais a gente quer trazer mais bagagem, com mais informação. Então, seja muito bem-vindo aqui ao mundo da Leve Design.